Bom dia! Hoje são 9 de dezembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O 23º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros, 2 livros até agora, da coleção de Augusto Cury, com o título Análise da Inteligência de Cristo. O Augusto Cury fez 5 livros. Já estudei aqui, em 15 vídeos, o último livro, e agora estou aqui com O Mestre da Vida, analisando também alguns trechos aqui, certinho? Antes de ir ao quadro, vou aqui mostrar mais uma vez um dos livros de Bart Ehrman, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Porque eu vou citar aqui um trecho dele também no quadro, certinho? Então vamos aqui. O título Augusto Cury e Jesus Cristo, 23º vídeo. Essa expressão, Jesus Cristo, é utilizada pelo Augusto Cury. Eu não digo Jesus Cristo, eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias que estão no Novo Testamento jamais foi o Messias, o Cristo em grego, esperado pelo seu povo, o povo judeu. É por isso, então, que eu digo apenas Jesus. Certinho? Muito bem. Estou aqui em alguns vídeos mostrando este texto aqui, este texto do Augusto Cury, nas páginas 39 e 40 desse livro aí, O Mestre da Vida. Ele escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros, e os 4 se completam. Resumindo, o Augusto Cury está dizendo aqui que existe entre os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe ali uma coerência, uma lógica que impressionam os pesquisadores. Diz também que os evangelistas fizeram uma investigação detalhada, minuciosa, sobre tudo o que havia acerca de Jesus, que cada evangelista fez ali uma investigação detalhada, certinho? E diz também que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não se copiam uns aos outros, não se copiam entre si, correto? Muito bem. O que o Augusto Cury diz aqui não corresponde à verdade mostrada nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. Não corresponde. Não existe essa coerência aqui e essa lógica, como estou mostrando em vários exemplos bíblicos. Não existe também essa investigação. Não houve investigação alguma dos evangelistas para escrever cada um o seu evangelho. Não houve. Isso era apenas discursos orais. Não houve investigação alguma. Eles não encontraram, na época e até hoje, nenhum livro de história ou coisa que o valha que mostre ali ações de Jesus. Tudo que está nos 4 evangelhos, ali, lendas acerca de Jesus, e não investigação detalhada. E também dizer que os evangelistas não se copiam, também é outra inverdade, certinho? Já que estou aqui tratando do Augusto Cury, então vamos aqui novamente ao Bart Ehrman, certinho?
O Bart Ehrman é doutor em teologia. Conhece tudo sobre Bíblia. O Augusto Cury é psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e doutorado em administração de empresas. Vamos traçar aqui um caso hipotético. Você, pela manhã, ao acordar para ir ao trabalho, você vai ao banheiro de sua casa, correto? Chegando ali, você urina. E ao urinar, você sente uma dor, certinho? Ali no seu aparelho urinário. Você sente uma dor ao urinar. E você olha para a sua urina e vê ali sangue. Então veja, você acabou de acordar e viu ali na sua urina sangue e sentiu dor ao urinar. O que você faz imediatamente? Você vai procurar um médico, não é isso? Você vai procurar um médico. Você está com medo, não é isso? Muito bem. Você vai procurar um cardiologista? Você vai procurar um otorrinolaringologista? Ou você vai procurar um urologista? O cardiologista é especialista em coração. O otorrinolaringologista é especialista em ouvido, nariz e garganta. O urologista é especialista no aparelho urinário. É óbvio que você vai procurar um urologista, porque ele é especialista nessa área, não é mesmo? Da mesma forma, meu irmão, da mesma forma, minha irmã, que está assistindo a esse vídeo, da mesma forma é o Augusto Cury diante do Bart Ehrman. Se você tem dúvidas sobre evangelhos, então você vai procurar um especialista. E especialista aqui nos evangelhos é o Bart Ehrman e não o Augusto Cury. Entendeu? Muito bem. Bart Ehrman, doutor em teologia, fez grego, pós-graduação em grego, domina a língua grega só para estudar o Novo Testamento em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, língua grega. O Bart Ehrman domina a língua grega. Ele estudou também a língua hebraica para estudar no original, cópia de originais, que original não existe, para estudar o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, na língua original hebraica. O Bart Ehrman é diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, em Chapel Hill. Diretor. Além de diretor, ele é professor de cristianismo há mais de 30 anos. Além disso, Bart Ehrman publicou mais de 30 livros somente sobre a Bíblia e, com predominância, o Novo Testamento. O Bart Ehrman é o teólogo não brasileiro que tem o maior número de livros publicados aqui no Brasil. São 9 livros aqui no Brasil, o Bart Ehrman, até agora. Muito bem. Então, na página 86 do livro de Bart Ehrman, que mostrei aí, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, ele escreve o que está aqui. Diz ele, tanto Mateus quanto Lucas, por exemplo, basearam-se em Marcos, reproduzindo-o literalmente em certos pontos e o modificando. O que o Bart Ehrman diz aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. É do conhecimento de quem conhece teologia. O que ele diz aqui é o que diz o John Dominique Crossan, é o que diz Juan Arias, certo? É o que sabe o Papa Francisco, sabe disso aqui. O padre brasileiro Fábio de Mello
ele sabe disso aqui. O problema é que algumas pessoas tornam isso público, tornam isso público, algumas pessoas, outras não sei por quê. Não sei por quê, certinho? Todos sabem disso. Então, o Bart Ehrman está dizendo que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, esses dois evangelistas aqui, que não se chamavam Mateus nem Lucas, essas duas pessoas aqui, para fazerem seus evangelhos, basearam-se em outro, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que apareceu. E aí diz o Bart Ehrman, quem escreveu o Evangelho de Mateus, quem escreveu o Evangelho de Lucas, buscou aí fonte em Marcos, no outro evangelista, reproduzindo, ou seja, copiando literalmente, ipsis literis, copiando os textos do jeito que aparecem em Marcos, em certos pontos, não é? E além disso, modificando os textos. Quando um evangelista pega o Mateus, quando quem escreveu Mateus pegou o texto de Marcos e modificou também, colocando ali seu ponto de vista, daí surgem as contradições, que são inúmeras de Gênesis ao Apocalipse. Por que há muitas contradições, discrepâncias e erros na Bíblia? Por quê? Justamente por isso, eles reproduziam textos de outros e modificavam. Ao modificar, aí vem a diferença, entendeu? Essa é uma das razões pela qual existem inúmeros erros e contradições na Bíblia. Porque eles modificavam. E vocês estão vendo aqui, em passagens bíblicas, essas diferenças. E verão agora mais aí algumas, certinho? É por isso que a Bíblia está repleta de contradições. Um evangelista diz uma coisa, o outro diz coisa diferente, porque é cópia. Além de cópia, cada um alterou ali, botou seu ponto de vista diferente do outro. Certinho? Muito bem. Então vamos agora mostrar mais uma vez os dois livros aqui, Mateus e Marcos. Eu poderia aqui colocar Mateus e Lucas, Mateus e João, daria no mesmo. A discrepância está aqui em Mateus, correto? Muito bem. Então vamos aqui fazer a pergunta, para que nós possamos mostrar a discrepância. A pergunta aqui é, na ressurreição de Jesus, naquela lenda que está nos 4 evangelhos, ressurreição de Jesus, a pergunta é, quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, a pedra da entrada do túmulo já havia sido removida? A pedra da entrada do túmulo, onde estava o corpo morto de Jesus, na lenda bíblica. Aquela pedra gigante, ali na entrada do túmulo, da tumba, aquela pedra já estava removida quando as mulheres chegaram? Ou essa pedra da entrada da tumba, do túmulo, foi removida por um anjinho diante da presença das mulheres? As mulheres viram um anjinho retirando a pedra grande da entrada da tumba? Ou as mulheres não viram? Quando elas chegaram, alguém já havia retirado a pedra? Aqui está a pergunta. A resposta, gente, depende do evangelho que você vai ler. Porque são diferentes. Porque isso não é história, isso é lenda, criada, reproduzida e modificada. Entendeu? Então vamos aqui. Essa pergunta aqui já é uma discrepância, mais uma, mostrando que não existe essa coerência, essa lógica entre os evangelhos, como diz aqui o Augusto Cury. Certinho? É mais uma prova. Certo?
Então aqui essa pergunta já é uma discrepância. Nessa ressurreição de Jesus aqui, são inúmeras as discrepâncias, são inúmeros os erros, correto? Então aqui é mais uma discrepância. Só que aqui, mostrando assim, também aqui há mais duas. Então são 3 discrepâncias aqui só nessa passagem da Bíblia, para que você entenda. A primeira discrepância, vamos aqui, antes de entrar nessa. A primeira discrepância aqui, você vê, cada evangelista diz uma coisa diferente, porque isso não é história, é lenda. Cada um escreve sua lenda do jeito que ele quer. Eles não estavam se importando aqui com a coerência, não. Nada de lógica. Eles não estavam preocupados com isso. Então vamos aqui. A primeira discrepância. Em Mateus, você vê aqui Maria Madalena e a outra Maria. 2 mulheres apenas, em Mateus, foram visitar o túmulo de Jesus. Apenas 2 em Mateus. Já em Marcos, não temos 2 mulheres. Aqui já temos 3 mulheres que foram visitar o túmulo. A Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. 3 mulheres aqui 2. Entendeu, gente? Outra coisa, você vê em Lucas, quantas mulheres foram ao túmulo de Jesus? Aí lá diz, muitas mulheres que acompanhavam Jesus na Galileia. Então foi um exército de mulheres visitar o túmulo de Jesus. Um exército de mulheres visitando o túmulo de Jesus. Isso em Lucas. Porque não é história, é lenda. Eles modificaram, cada um modificando aí o seu relatinho. E em João, quantas mulheres visitaram o túmulo de Jesus? Apenas uma, no Evangelho de João, a Maria Madalena. Então você vê que cada um escreve o que quer. Porque isso não é história, é lenda. Muito bem, essa aí a primeira discrepância. Que não há lógica alguma entre os 4 evangelistas, como diz aqui o Augusto Cury. Então vamos a outra discrepância aqui. Nesse sinalzinho aqui, ó, reticências entre parênteses. Aqui, antes dessa expressão, um anjo do Senhor, aqui o relato de Mateus diz que houve um grande terremoto. Quando essas 2 mulheres aqui chegaram ao sepulcro de Jesus, houve um grande terremoto. Aqui, elas viram o terremoto. A Maria Madalena e a outra Maria. Elas viram o terremoto. Só que esse terremoto não existe aqui na historinha do Marcos. E também não existe na historinha do Lucas. E também não existe na historinha do João. Só em Mateus. Isso mostra o quê? Que não há essa coerência, essa lógica propagada aqui pelo Augusto Cury. E que isso aqui não é história, são lendas criadas pelos evangelistas e ali eles colocaram os pontos de vista deles e aí modificaram tudo e aí ficou essa contradição, essa discrepância, correto? Então, 2 aqui discrepâncias, né? 2. As mulheres, quantas mulheres foram ao sepulcro e também aqui o terremoto, que só existe em Mateus. Agora vamos aqui a essa discrepância. Então aqui são 3. Só aqui 3 discrepâncias, não é? Muito bem. Vamos à terceira agora, que é essa aqui. Muito bem, a pergunta está aí. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro de Jesus, as mulheres, ao sepulcro de Jesus, a pedra gigante da entrada do túmulo já havia sido removida? Ou, quando elas chegaram, apareceu um anjinho, elas viram um anjinho removendo a pedra? A resposta, já disse, depende do livro que você lê, que são diferentes. Não há essa coerência. Mateus, vamos lá. Capítulo 28, versículos 1, 2 e 5. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria
foram ver o sepulcro. Apenas 2 mulheres em Mateus. Aí o versículo 2 diz: um anjo do Senhor, veja aí, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, viu aí? O anjinho removendo a pedra e as mulheres ali, as 2, assistindo a isso. Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjinho removeu a pedra e ficou sentado sobre a pedra. Correto? Isso. E aqui diz o versículo 5, o mais importante. As mulheres viram o anjo removendo a pedra e ficaram assustadas, as mulheres. E aí o anjo aparece. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, que é a Maria Madalena e a outra Maria, o anjo disse: não temais, não fiquem com medo, mulheres. O anjinho aí, certo? Então você vê que em Mateus, aqui, de forma clara, a pedra da entrada do túmulo foi removida por um anjo na presença das mulheres. Maria Madalena viu aqui o anjo removendo a pedra. A Maria, a outra Maria, viu também aqui o anjo removendo a pedra, certinho? Elas estavam aqui vendo o anjo removendo a pedra, certo? Já em Marcos, a resposta é diferente, porque isso, repito, não é história, são lendas que eles mudam a seu bel prazer. Vamos lá, Marcos, capítulo 16, versículos 1, 2 e 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, para embalsamar aqui o corpo de Jesus. Certinho? Muito bem. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas chegaram aqui ao túmulo onde estava Jesus, o corpo dele, correto? Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e Salomé. Chegando ali, diante do túmulo, veja aqui, e olhando quem? Essas 3 mulheres. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então você vê aqui que em Marcos, a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas chegaram ao túmulo onde estava ali o corpo de Jesus, não é? Onde estaria na lenda. E elas ali, quando elas chegaram, a pedra da entrada do túmulo já havia sido removida. E elas não viram quem removeu essa pedra. Elas não viram um anjo removendo essa pedra. Então, em Marcos, a pedra da entrada do túmulo de Jesus, a pedra já havia sido removida, retirada, quando as mulheres chegaram. Elas não viram a pedra sendo removida. A pedra já estava removida. Entendeu, gente? Em Mateus, não. Elas viram aqui um anjinho removendo a pedra. E elas ficaram assustadas. E o anjinho aí pediu que elas ficassem calmas. Entendeu, gente? O que Marcos diz em relação à pedra é totalmente diferente do que diz Mateus em relação à pedra. Isso não é coerência, não é lógica, como diz aqui o Augusto Cury. Certinho, gente? Portanto, aí, mais uma prova, né? Aqui são 3 discrepâncias, como mostrei, não é? 3. A primeira, a pedra. E a segunda, o terremoto, que só aconteceu em Mateus. E a terceira discrepância, as mulheres. Quantas mulheres visitaram o túmulo de Jesus? Quantas? Mateus diz que foram 2. O Marcos diz que foram 3. Não ria, por favor. O Lucas diz aí que foi um exército de mulheres, as mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia, um exército de mulheres.
E o João diz apenas que foi uma mulher, a Maria Madalena. Por que isso, gente? Não é história, isso é lenda criada, recopiada e mudada de acordo com cada ponto de vista dos evangelistas. É por isso que aparecem as contradições. Certinho, gente? Isso aqui é um assunto bem gostoso, não é? Vamos fazer aqui um teste. A Maria Madalena, em Mateus, ela viu aqui o terremoto e viu o anjo removendo a pedra, a Maria Madalena. E ela está aqui também, Maria Madalena, em Marcos. Aqui ela não vê terremoto algum e nem vê um anjinho removendo a pedra. Se o juiz de direito Sérgio Moro ouvisse a Maria Madalena aqui, dizendo que ela viu aqui, sentiu o terremoto, e que ela viu o anjinho removendo a pedra, aqui em Mateus, um ano depois, o Sérgio Moro iria ouvir de novo a Maria Madalena, um ano depois, e ela iria dizer ao juiz Sérgio Moro que não viu terremoto algum e que ela não viu anjo algum removendo a pedra. Ela vai dizer que a pedra já estava removida quando ela chegou, de acordo com Marcos. Já de acordo com Mateus, ela vai dizer que a pedra estava lá e o anjinho removeu a pedra. Sabe o que vai acontecer com a Maria Madalena? Ela será presa por falso testemunho. Certinho? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.